correção dos exercícios de física do dia 27/4 sobre resistência elétrica. Então, a gente tem na primeira questão, sabendo que a intensidade da corrente que passa por resistor de resistência 4 ohms é de 8 amperes, calcule a tensão entre os terminais desse resistor. Faça uma primeira leitura, na segunda já tira as informações. Então, lendo novamente, nós vamos ver que temos aqui a resistência, 4 ohms, então nosso R é 4 ohms. A intensidade, aqui está falando, sabendo que a intensidade da corrente é quanto? 8 amperes. Então, nosso I equivale a 8. Calcule a tensão entre os terminais desse resistor. A tensão é representada pela letra U, tá? Então, eu tenho a fórmula para a gente calcular da resistência igual a U sobre I. Para a gente, de uma maneira mais prática, eu vou multiplicar aqui cruzado, né, meios pelos extremos, e aí eu vou encontrar U igual a R vezes I. Ah, mas eu substituí aqui, vai dar o mesmo valor dessa? Sim, tá? É porque aqui a gente já pode aplicar direto. Então, U vai ser igual a resistência 4 vezes a intensidade 8. Então, U vai ser igual a 32 volts, tá? Representado pela letra V, volts. Na segunda questão, nós temos uma serpentina de aquecimento ligada a uma linha de 110 volts, consome 5 amperes. Determine a resistência dessa serpentina. Então, essa serpentina ligada a uma linha de 110 volts. 110 volts está se referindo à tensão. Então, 110. Consome 5A, 5 amperes. Ou seja, está se referindo à intensidade. I é igual a 5 amperes. Determine a resistência. Não sei qual que é, vou encontrar. Aí eu vou usar a mesma fórmula que eu usei aqui no número 1. Então, R é igual a U, então vai ser 110, sobre o I, que é 5, já estou substituindo direto. Então, R é igual a 22 ohms, que é o símbolo da resistência elétrica. Na questão número 3, nós temos, determine a corrente elétrica que flui por um resistor de 1000 ohms quando ele é submetido a uma DDP de 200 volts. Então, nós temos o seguinte aqui nessa questão. Determine a corrente elétrica. Então, a corrente elétrica é a intensidade aqui. Eu não sei. Então, eu vou determinar. Depois, eu tenho aqui, flui por um resistor de 1000 ohms. Então, está se referindo à resistência. Então, 1000 ohms. Quando ele é submetido a uma DDP de 200 volts. Então, a tensão aqui é 200 volts. O que eu quero encontrar? A intensidade. Então, eu vou usar aquela mesma forma. R igual a U sobre I. Quem é R? 1000. U, 200. A intensidade, não sei. Então, vou deixar representado por I. Multiplico aqui cruzado, né, meios pelos extremos. Eu vou ter 1000 I igual a 200. Então, I vai ser igual a 200 dividido por 1000. Elimino aqui, ó. Vai ficar 2 sobre 10, que é igual a 0,2 amperes. Na última questão, nós temos o seguinte. A corrente elétrica I, em função da diferença de potencial U, aplicada aos extremos de dois resistores R1 e R2 está representada na figura. Calcule R1 e R2.
Vamos analisar aqui. Eu tenho a reta R1 e a reta R2. O que significa esses eixos, né? Esse eixo aqui, ele representa o eixo da intensidade da corrente. E esse eixo, que representamos por Y, né, é o eixo da tensão, que no caso está sendo representado por U. Então, de novo, o eixo que a gente sempre usa para representar o X está representando aqui a intensidade. E aqui o U representando a tensão. Qualquer valor que a gente venha calcular aqui na resistência vai ser a mesma. Qualquer valor que eu determinar para a resistência 2 será a mesma. Então, eu vou analisar aqui nessa primeira reta. Eu tenho esse ponto, esse ponto. A reta está passando por outros pontos, porém, eu não tenho valores aqui mostrando. Então, eu já vou deixar analisado aqui esses dois pontos. No R2, eu tenho esse ponto aqui já com os valores. Então, eu vou calcular primeiro o R1. Tanto usando esse ponto, o que significa? Que para 20 volts eu tenho 2 de intensidade. Para 40, eu tenho 4. Então, é isso que a gente vai usar. Nesse caso aqui, a gente não precisa usar os dois pontos. A gente pode escolher um dos pontos. Então, eu vou pegar o primeiro, tá? Então, R vai ser igual a tensão, 20, dividido pela intensidade. Então, 20 dividido por 2, 10. 10 ohms. Então, R1 aqui resolvido. Ah, mas eu usei o 40, vai dar a mesma resposta? Então, vamos analisar. Então, R1, o R1 vai ser igual a 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 dá 10. 10 ohms. Então, qualquer ponto que eu usar, a resistência vai ser a mesma para R1. Agora, R2 não está passando pelos mesmos pontos, está passando por outros. Mas o único ponto que está demonstrando valores para a gente aqui é esse, 80 e 10. Então, R2 vai ser 80 dividido por 10. É igual a 8 ohms. Repara o seguinte, o R1 deu 10. O R2, 8. Por quê? São retas diferentes. Estão representando resistências diferentes.